outro destaque, porque nesse tom de campanha, o presidente Lula usou essa reunião para cobrar mais apoio de seus aliados na disputa pela reeleição. Disparou várias críticas a seus opositores. Nessa tentativa de retomar o discurso de defesa da soberania do Brasil, o petista acusou Flávio Bolsonaro de buscar interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições presidenciais. Depois, Lula reclamou da política, afirmando que virou um negócio em que cargos têm um preço muito alto e piorou muito. Por fim, ele confirmou que Geraldo Alckmin será o seu vice, mais uma vez, na chapa que disputará a reeleição. Bem, terminamos com o Beraldo. Vou agora para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, presidente Lula, então, já assume a persona de candidato, revela que Geraldo Alckmin não disputará o Senado, irá com ele nessa chapa para caminhar, para tentar a reeleição. E é esses aspectos, essa reflexão que ele faz sobre a oposição. Flávio Bolsonaro estaria atuando nos bastidores para interferir na soberania nacional, né, buscar o apoio de Donald Trump, enfim. Essa retórica já foi usada para Eduardo, para Jair, agora tentando colar também nas costas do Flávio essa pecha. Canhato, o dicionário do populismo serve para qualquer lado, seja populismo de direita ou de esquerda. O fato é que o presidente Lula transforma qualquer evento em comício político. Eu tenho a impressão que até à noite, quando ele acorda e vai pegar uma água na geladeira, quando ele abre a geladeira e acende a luz, ele começa a fazer discurso de campanha, porque é uma coisa inacreditável, é irresistível. Então até a geladeira deve escutar os comícios do Lula à noite, quando tem que pegar alguma água para dormir à noite. Então, o segundo ponto é que ele confessa que essa república do rabo preso virou a república das barganhas. Tudo tem preço, tudo custa, tudo tem um toma lá, dá cá. É uma vergonha, é o retrato da desmoralização da gestão pública, é um retrato da desonra que esses políticos vêm exercendo os cargos públicos. O Brasil perdeu completamente, o Brasil não, os políticos brasileiros perderam a compostura em relação ao que é a gestão pública, o que é a ética na administração pública. É uma vergonha. Então nós temos um presidente que faz comício em qualquer lugar, porque se fosse um presidente de direita, provavelmente já teria que responder processo, já estaria, mas como é um presidente da esquerda, como é o Lula, pode fazer campanha em qualquer ato, até mesmo em reunião ministerial. E segundo, essa confissão pública de que a república virou um toma lá da cá, que tudo tem preço. É o retrato da vergonha que chegamos nesta república do rabo preso. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar também essa situação que envolve uma reunião que acaba servindo de despedida para aqueles ministros que irão disputar cargos nas próximas eleições. Então, teremos aí ministros que geralmente atuavam nos ministérios, talvez até técnicos, né? O número 2 ou até o número 3 do ministério, esses assumirão as responsabilidades até o final do mandato, mas essa gestão abraçará esse desafio, né, Musa, de fazer Lula presidente mais uma vez. E isso pode ter consequências, inclusive no dia a dia da presidência da República e dos ministérios. Precisamos estar atentos ao quê? Pois é, tentarão fazer dele presidente mais uma vez, aos 80 anos de idade, cometendo diversas gafes, errando nome de pessoas, errando inclusive a data de quando o governo dele acabaria, errando forte, errando o nome de ministros. Isso aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, 80 anos de idade, passando por um processo onde o gasto fiscal está cada vez mais exacerbado, falaremos adiante dos rombos das estatais e dos rombos das contas públicas que vem batendo recorde atrás de recorde. Mesmo assim, eles farão de tudo para tentar a reeleição do presidente Lula, ou seja, zero preocupação com, de fato, o futuro do país como um todo. Agora, me chama a atenção que ele fala que a política virou um negócio. Desde quando a política não foi um negócio? O ponto é que cada vez está mais caro. Afinal de contas, nos últimos anos, nas últimas décadas, nós nos acostumamos com o chamado teatro das tesouras.
eles se intercalavam ali entre eles, a gente acreditava que uns seria um pouco mais ameno, outros menos, mas eram basicamente farinha ali do mesmo saco. Agora, quando há uma concorrência, não estou fazendo juízo de valor em nenhuma delas, mas se há mais concorrência, significa que nós, pagadores de impostos, temos que sustentar toda essa máquina, não apenas de 38 ministérios e tudo que vem debaixo do guarda-chuva, todas as emendas, mas 60 bilhões de reais em emendas aprovadas no orçamento. Tudo isso em meio a esquemas e escândalos de corrupção cada vez maiores, desvio de dinheiro público, e nós temos que assistir a tudo isso. Então dizer que agora a política virou um negócio, ora, faça meu favor, é mais um atestado de que nós somos completamente ignorantes e nos atestam de burros cada vez mais. Não, nós sabemos fazer análise e temos o direito à nossa própria opinião. Portanto, a política sempre foi um negócio. Cada vez mais ela está mais cara, porque há concorrências nessa política, seja populismo, de todos os lados possíveis, onde nós somos obrigados a financiar. E cada vez mais o discurso eleitoreiro e populista do Lula toma forma, criticando quem de fato agora ele resolveu abrir a opinião contra, que é Flávio Bolsonaro, que parece que será o seu principal concorrente nas eleições. Pois é, o Musa acaba destacando uma parte dessa fala do presidente da República, né? Foram várias, né? Mas teve esse pensamento a respeito da política. A política hoje em dia, deixa eu passar para o Mota, quando o Lula faz essa reflexão, ele está insatisfeito com a política, as coisas mudaram muito, a política virou um negócio em que os cargos têm um preço muito alto e a política piorou demais, viu, Mota? Palavras do presidente da República, esse é o diagnóstico dele. A gente sabe disso, Caniato, e a gente concorda. Agora, essa obsessão do atual governo com os Estados Unidos continua. E esse é um fator curioso, porque ninguém sabe qual será a posição do governo americano em relação às próximas eleições aqui no Brasil. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que, inicialmente, o governo Trump parecia aliado com a oposição brasileira. Subitamente, né, de repente, ele começou a demonstrar afeição pelo atual governo do Brasil. E isso começou naquele episódio na ONU, quando o teleprompter quebrou, e Trump resolveu fazer uma fala improvisada, dizendo que tinha encontrado com o representante no Brasil no corredor e que tinha sido um clima bom. E aí começou essa demonstração de afeto pelo atual governo do Brasil, o que contraria a estratégia eleitoral do governo do PT, que é de se mostrar inimigo do imperialismo americano. Tem uma coleção de declarações absurdas a respeito disso. Aí depois o Trump retirou as sanções Magnitsky que tinham sido aplicadas e ficou uma confusão. Ninguém sabe qual será a posição do governo americano. Agora, uma coisa é certa: Trump gosta de vencedores. Então, seja quem for o vencedor da próxima eleição no Brasil, certamente vai ter o apoio dele. Pois é, e Lula, inclusive, nessa reunião, retomou aquela reflexão à defesa da soberania no Brasil, mencionou o nome de integrantes da família Bolsonaro, especialmente Flávio, tentando conectar a família e o pré-candidato do PL à presidência a uma suposta tentativa de interferência norte-americana aqui no Brasil. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque tem esse aspecto destacado pelo presidente da República quando ele faz essa análise. A política hoje em dia piorou demais, os cargos têm um preço muito alto, mas e anos atrás ou décadas atrás as coisas eram muito melhores, Beraldo? Neto, vamos considerar que essa manifestação vem de alguém que no seu primeiro mandato, lá que começou em 2003, há 23 anos, já comprava apoio no Congresso, né, o seu governo, conforme as revelações que o caso Mensalão trouxe à sociedade brasileira, comprava apoio no Congresso com mala de dinheiro. Então, se ele vem falar agora que a política ficou muito cara, você imagina como é que estão os patamares de negociação agora, porque as malas de dinheiro já não resolvem mais.
Então, o presidente é líder máximo da esquerda brasileira. Ele assumiu a presidência da República em 2003, depois de algumas tentativas como candidato a presidente, criou o Partido dos Trabalhadores na década de 80, indicou a sua sucessora Dilma Rousseff, que era uma pessoa completamente desconhecida do grande público, sem nenhuma aptidão para o palanque, mas Lula era um líder tão forte que conseguiu fazer Dilma Rousseff presidente da República e ser reeleita. Portanto, Canhato, se a qualidade da política brasileira caiu, deve-se a essas 2 décadas de gestão do Partido dos Trabalhadores na presidência da República. Graças às artimanhas aplicadas para o exercício do poder, a promiscuidade estabelecida para a relação com o Congresso Nacional, a relação com o Supremo Tribunal Federal, que foi sendo deturpada a partir da indicação dos amigos jovens, ao invés daqueles juristas com notável saber jurídico e reputação ilibada, a partir das ações concretas desse presidente que hoje se manifesta, é que a política brasileira está afundada numa lama da desonra, como nós estamos vendo há décadas no Brasil. Me revolta ouvir esse tipo de manifestação sem que o interlocutor fique com as bochechas rosadas de vergonha, porque com essa manifestação demonstra que não tem absolutamente nenhuma vergonha nesta cara de pau. Pois é, e tem a manifestação dele em relação a Flávio Bolsonaro. Esse é um outro aspecto que eu vou pedir para os nossos comentaristas analisarem, porque isso talvez dê o tom da campanha e qual será a estratégia adotada pelo presidente agora, pré-candidato à presidência da República. Deixa eu passar mais uma vez para o Dávila. Você, Dávila, a gente tem visto 2 figuras se consolidarem à frente em todos os levantamentos, todas as pesquisas. Lula e Flávio Bolsonaro. Alguns levantamentos colocam Lula em um eventual segundo turno à frente de Flávio e outros levantamentos já colocam Flávio à frente. Mas e aí? Diante dessas manifestações de Lula, dizendo que Flávio Bolsonaro buscaria uma intervenção dos Estados Unidos, você acha que isso já dá o tom do que a gente vai acompanhar na campanha eleitoral? Qual será a retórica do presidente? Neto, isso na verdade é aquela caneladinha que você dá no adversário, mas ainda não é o jogo bruto que vai acontecer na eleição. Por quê? Porque no fundo, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro desejam que um seja o adversário do outro. Este é o ponto fundamental. Eles acreditam que no fundo vai ser essa grande guerra de quem é capaz de diminuir a sua rejeição. Flávio Bolsonaro acredita que ele vai diminuir muito mais a rejeição, ele tem muito mais potencial para diminuir a sua rejeição e conquistar os votos daqueles indecisos do que Lula. E Lula acha que ao transformar 2026 num verdadeiro Natal antecipado e começar a distribuir presentes, auxílio, que ele vai conseguir conquistar este voto indeciso, o tal do swing vote, né? É esse voto que pula de um lado para o outro de acordo com a eleição. Então, Canhato, este é o cenário. Portanto, todos os dois provavelmente vão tentar, nessa estratégia, guardar a sua munição para um eventual segundo turno. E o primeiro turno vão ter caneladinhas, mas nada que coloque em risco o cenário dado hoje pelas pesquisas, que teria um segundo turno entre Flávio e Lula. Vamos ver se o cenário continua ou se alguém pode estragar essa festa. Pois é, inclusive é importante lembrar que o presidente também cobrou engajamento, apoio, alinhamento entre os aliados, né? Ele entende que 38
38 ministérios, né? Figuras que estão nessas pastas, que indicaram mais uma porção de pessoas, eles precisam se engajar em uma pré-campanha e depois na campanha eleitoral. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque muitos, inclusive, costumam fazer essa análise. Quem está na cadeira de presidente acaba largando na frente, né? Ele tem a carta super trunfo, né? Ele está anabolizado e consegue, digamos, se utilizar de ferramentas que os demais candidatos não têm. E de que maneira isso acaba pesando e fazendo toda a diferença, hein, Bruno Musa? Mas, afinal de contas, você está com a máquina a seu favor, né? Você tem todas as indicações, você tem um orçamento centralizado, principalmente na mão ali de ministros que você escolheu, as instituições atuando ao seu lado, ou grande parte delas ali. Então, obviamente, quem controla o orçamento controla as instituições políticas e, consequentemente, controla as pessoas. Então, se torna mais, digamos, uma probabilidade maior de você conseguir conduzir esse processo para si. Mas, claramente, você precisa ter os resultados que amparam nisso tudo. Afinal de contas, como o próprio Lula disse, e nós comentamos há pouco, ele falou que a política virou um negócio. Eu só discordei que a política virou um negócio. Ela sempre foi um negócio. Sempre. Está cada vez mais explícito, mas sempre foi um negócio. E nós somos as marionetes financiadoras de absolutamente tudo isso. Então fica claro que ele precisa ter algum tipo de resultado. Caso contrário, acontece o que estamos vendo agora. Muitos partidos que antes eram aliados acabam deixando de lado o partido que ele apoiava. No caso aqui, o partido do Lula. Afinal de contas, se você não tem o resultado, não entrega as mínimas demandas da população, aquilo que ele disse que virou um negócio, que sempre foi um negócio, se torna explícito. As pessoas que o apoiavam mudam não por ideologia, mas porque agora parece que o barco mudará de lado e aí o orçamento não estará mais controlado na mão de hoje quem conduz o executivo. E aí não muda a ideologia, para eles pouco importa. Pula de lado e vai para quem comandará o orçamento para que eles possam continuar conduzindo a máquina pública de maneira direta e de maneira indireta. Então, isso sempre foi uma probabilidade maior, mas eu já não vejo como sendo algo tão óbvio. E, na minha opinião, eu lembro que há alguns meses eu venho comentando aqui em ambientes privados. O que antes era inimaginável e impossível, agora se torna, na minha opinião, e eu sigo acreditando, que não é alta a probabilidade de Lula ser oficialmente candidato à reeleição. Há uma probabilidade razoável de, inclusive, ele não estar nesse pleito. Veremos, o tempo dirá. Pois é, essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Será que Lula toparia não disputar o pleito? Passaria a responsabilidade para Fernando Haddad e Alckmin nessa história? São boas perguntas a serem feitas. Deixa eu passar mais uma vez para o Roberto Mota, para a gente avaliar esse cenário pré-eleitoral nesse momento, a questão de estar na cadeira da presidência da República, o quanto isso acaba potencializando a figura de um candidato ou de um pré-candidato e, naturalmente, Lula tem ferramentas a serem utilizadas, né, principalmente para boa parte da população que vê nele uma figura incrível que pode, inclusive, ajudar no futuro a conseguir algo melhor. E isso acontece há muitos e muitos e muitos anos. Eu vou usar mais uma vez, Caniato, para descrever a nossa situação atual, a analogia de um jogo de futebol. O governo é o time que vai ter um jogo importante na época das eleições, só que o governo é o time que joga em casa, dentro do seu estádio. No estádio só tem a torcida do governo. Qualquer um que não torcer para o governo naquele estádio é retirado do estádio e sofre punições graves. E tem mais, os juízes que vão apitar a partida são muito amigos do time do governo, camaradas, têm até negócios em conjunto. Imagina vocês, o juiz que vai apitar a partida, se o time do governo ganhar, o juiz vai ganhar também alguma coisa. E aí, o time adversário, o time da oposição, teve o seu craque principal expulso do jogo. Mais do que isso, proibido de jogar pelas próximas décadas. Então, esse é o jogo.
você tem que fazer uma avaliação desse cenário antes de fazer qualquer estimativa sobre o resultado. Pois é, preciso agora me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas, analisando as principais notícias do dia, trazendo, claro, os detalhes dessa reunião ministerial, mas também olhando para o processo eleitoral, porque quando o presidente se despede dos seus ministros, naturalmente há também uma conclamação para que todas essas figuras acabem abraçando o projeto da reeleição, né? Pede apoio, pede alinhamento, engajamento. Você, só para a gente passar a régua nessa discussão, você, Cristiano Beraldo, olhando para o processo eleitoral e a maneira como Lula trabalhará esses aliados e os palanques estaduais, é preciso considerar que esse é um jogo em que os candidatos têm as mesmas ferramentas ou as mesmas armas, ou naturalmente Lula sempre largará na frente por conta da máquina, apesar de uma deficiência que a gente tem observado do PT nos últimos anos nos estados, né? Zeca Neto, mas quando você tem uma estrutura da dimensão do governo federal, e isso combinado também com estruturas de governos estaduais, como é o caso da Bahia, nós vemos uma disputa que ela sempre começa desequilibrada, porque a utilização da máquina pública pelos candidatos, especialmente os candidatos da esquerda, que têm essa tradição de inchar a máquina pública, dando emprego para os seus aliados e apoiadores, isso obviamente os coloca numa posição de vantagem do ponto de vista da estrutura para a campanha. Agora, aí a convencer a maioria dos eleitores vai uma grande distância. Então, quando o presidente Lula vai por esse caminho, querendo criar um clima de medo, que foi mais ou menos a estratégia feita em 2022, ele obviamente está tentando trazer para o lado dele aqueles eleitores de centro, aqueles eleitores pouco engajados, aqueles eleitores que, vendo esse zum, podem ficar preocupados, dizer, puxa, os Estados Unidos vai tomar conta disso aqui, vai invadir o Brasil, não podemos deixar isso acontecer, porque senão realmente a gente fica aí entregue, o nosso destino ficará entregue a mãos desconhecidas. Então, essas pessoas, em tese, segundo a lógica estabelecida e praticada pelo presidente, podem ter esse tipo de pensamento. Mas aí a gente tem a vida real. Na vida real, essas pessoas que são pouco engajadas politicamente, elas estão cuidando da vida delas. Elas estão tentando ganhar algum dinheiro, pagar as suas contas, criar seus filhos, zelar pelas suas famílias. Essas pessoas, quando saem de casa com medo. Essas pessoas abrem as redes sociais e estão vendo ali, a partir da captura de imagens por câmeras de monitoramento no Brasil inteiro, em todas as cidades, atos de violência, assaltos, assassinatos, tentativas disso e daquilo, coisas bizarras que mostram claramente que o Brasil está entregue na mão do bandido, na mão daqueles que não têm medo da polícia, não têm medo da força do Estado brasileiro. Essas pessoas olham para a situação que elas vivem, olham para o medo que impera nas suas vidas, e eu não sei se elas pensam que alguma coisa precisa ser feita, tem que ser uma coisa radical. Quem sabe os Estados Unidos pode ajudar nessa jornada, porque sozinhos os brasileiros, os políticos brasileiros, os gestores públicos brasileiros claramente não estão fazendo o que precisam fazer. Claramente não estão investindo na polícia da forma que precisam investir, não estão transformando a legislação brasileira da forma necessária para que bandido seja encarado e enfrentado como bandido e que o policial seja protegido e defendido como uma força que defende a sociedade brasileira. Redução da maioridade penal, pena de morte para esse monte de gente, de vagabundos irrecuperáveis que cometem barbaridades contra a sociedade brasileira, que passam uma temporada na prisão, saem, cometem crimes piores. Quantas e quantas vezes a gente vê isso todos os dias? É preciso dar um basta a essa dinâmica que está destruindo a vida e o futuro da nação brasileira. E esse discurso, essa conversa fiada que nós estamos ouvindo
vindo do Palácio do Planalto não convence absolutamente ninguém de bom senso que esteja conectado com a vida real. Portanto, o problema da comunicação me parece não fazer referência apenas à comunicação dos feitos do governo, mas será um problema também nesta campanha para a reeleição de Lula, porque ele está olhando a sociedade brasileira de uma forma muito equivocada.